Olá pessoal, tudo bem? Viemos para a segunda parte da aula de vegetação do Paraná. Foi necessário porque nós nas três formações florestais ou arbóreas, a floresta tropical, a floresta de araucária e a Mata Atlântica, nós praticamente preenchemos toda a nossa lousa. Então, nós precisamos concluir a paisagem vegetal paranaense. Como eu disse na aula anterior, trata-se da área original. Ela hoje, se você observá-la, se você analisá-la, nós não temos nem mais 10% dessa área original, em função da ocupação, do avanço da modernização humana. Bem, mas vamos lá. Os campos, gente. Os campos, eles são bastante interessantes no Paraná, porque eles formam uma faixa que sai do sul até o norte, uma espécie de arco, e que favoreceu muito um movimento chamado tropeirismo, que podemos dizer que é um movimento que é o primeiro a tomar noção do território do Paraná, das características próprias que possuía este espaço. Os campos, eles são formações rasteiras, ou seja, é um vegetal de baixo porte. Essas formações rasteiras, elas são chamadas tecnicamente de formações herbáceas, de erva. Então, vegetação baixa ou ainda de formação campestres. Como essa região ela se encontra em meio a altitudes médias, por vezes no Brasil se usa a expressão Campos Gerais. Qual que é o grande destaque dessas áreas de campos? Bom, além dela ter facilitado a circulação dos tropeiros, ou seja, ela facilitou a circulação, a movimentação, o transporte pelo interior do Paraná, favorecendo inclusive a fundação de cidades, a abertura do caminho do Viamão. É claro que ela é uma região de pastagem natural, o que favorece então a pecuária. Então ela prestou, digamos, muitos serviços para o desenvolvimento e ocupação do estado do Paraná. Na região de Jaguariaíva, próximo da fronteira com o estado de São Paulo, já vai aparecer uma vegetação, gente, ligeiramente diferente, que é o cerrado. O cerrado, embora ele tenha um primeiro nível herbáceo, ou seja, ele tem um nível rasteiro formado por campos, o que também favorece a pecuária. O cerrado, ele tem um segundo nível. Esse segundo nível, ele é formado por arbustos. Ele é arbustivo. Esses arbustos, normalmente eles são tortuosos, mostrando que há problemas no solo. O solo, ou ele tem problemas de nutritividade, ou ele é normalmente um solo ácido. Então a vegetação ela vai ter dificuldade de crescer. No entanto, nós já temos nessa região uma umidade significativa, de pelo menos um semestre. Então isso, por sua vez, permite o aparecimento desses arbustos. Em áreas onde a temperatura cai bastante, ou a chuva não é abundante, ou ela se é abundante, ela é distribuída, ela cai com certa constância, ela não, digamos, sustenta um vegetal de maior porte. Aqui não, apesar do solo ter problema, a umidade é suficiente
para sustentar um solo de maior porte. Às vezes poderia aparecer até o quê? Árvores, mas aí o solo não beneficia. Então a gente pode dizer, grosseiramente, que é uma transição entre as florestas e os campos, aparecendo uma vegetação intermediária entre a formação herbácea e a formação arbórea. Por isso a formação é arbustiva. Bom, pessoal, agora nós precisamos ir para o litoral paranaense, para a Baixada Paranaense. E aqui nós vamos encontrar este local em laranja. Este local em laranja é a Restinga. A Restinga, a gente pode dizer que é uma formação complexa. Nós temos então a formação complexa, o ambiente é arenoso. Então nós vamos encontrar vários tipos de vegetais. No limite, nós vamos encontrar a floresta. Então uma transição entre a Mata Atlântica e a água salgada do mar. Além de árvores, nós vamos encontrar também alguns arbustos que mostram essa transição e a vegetação rasteira de praia. Como é que se chama essa vegetação rasteira de praia no Brasil? Lundo. Depende da região, a gente a chama também de jundo. Como eu disse na aula anterior, ela se parece com a batata, com feijão, ela se espalha, cheio de ramos. É uma vegetação rameira, também semelhante ao chuchu, e de raízes profundas. Ela parece frágil. Quando você vai pegá-la, você toma um tranco e um susto. Por quê? Porque você precisa de muita força para despregá-la do meio das dunas. Porque ela vai lá embaixo para buscar água potável, água doce e também os nutrientes na base daquela duna, daquela formação arenosa. E para finalizarmos, nós temos em muitos pontos os manguezais. Na verdade, o verbo teria que ser empregado no passado, porque infelizmente os manguezais do Brasil hoje estão praticamente destruídos. E mesmo no Paraná, onde existe o Parque Nacional do Superagui, para preservar estes manguezais, a especulação imobiliária e o turismo balneário, por vezes, viola esta região. Como nós sabemos, é uma formação predominantemente arbustiva, apesar de existir 3 tipos de mangues, mas eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não é da geografia, é mais da biologia. Você na sua escola, com seu professor, vai aprender na parte de biologia. Esses arbustos, eles têm raízes aéreas e eles convivem ao mesmo tempo no ambiente arenoso da praia, mas as raízes também estão mergulhadas em água salgada, o que dificulta o vegetal transportar os seus nutrientes. Então ele se adaptou a esse ambiente salgado. É aquilo que a gente chama de vegetal halófito, fito de planta, halo de sal. Ele aprendeu a trabalhar em ambiente salgado. O grande problema dos manguezais é o seu aspecto visual. O que acontece é que os manguezais, essas raízes aéreas, gente, elas formam uma espécie de labirinto. Então os seres aquáticos, os crustáceos, como o siri, o caranguejo, a lagosta, o camarão e os peixes menores, eles vêm se reproduzir nesta região.
É uma região abrigada de grandes predadores. Um grande peixe não consegue penetrar no meio destas raízes que estão todas entrelaçadas. Por isso é uma área de proteção e de reprodução. O mesmo acontece quando esses animais vão morrer. Eles querem um lugar mais tranquilo, com menos esforço, longe dos predadores. Mas aí o que acontece? A decomposição desses peixes, desses crustáceos, gente, torna um ambiente escuro, porque tem muita matéria orgânica em decomposição e mal cheiroso, fedido. Então, as raízes aéreas, no meio de uma mistura de rios, água do mar, fedido e uma mistura de material orgânico que é escuro, dá um aspecto horrível, mas fundamental para 95% das espécies do mar se reproduzir. Ele é um grande santuário ecológico. Aí vamos nós, interferidos que somos, sem noção do que vamos fazer, vamos lá e simplesmente destruímos os manguezais, aterramos a região e lá construímos as nossas casas de praia. E aí nós não sabemos por que é cada vez mais caro comer um camarão e comer um peixe. Óbvio que eles vão buscar outros abrigos, por vezes longe desse hábitat natural, cada vez mais no interior do mar, mudando o comportamento do animal, às vezes liberando hormônios estressantes, o que torna a carne por vezes perigosa, né? Podendo até nos trazer alguma doença mais séria, mas o fato é que eles vão se distanciando do litoral, vão vivendo cada vez mais longe em outras áreas, e isso evidentemente encarece, porque nós precisamos ir para cada vez mais longe do litoral. Infelizmente, os manguezais no Brasil, que originalmente iam do litoral sul de Santa Catarina até o norte do Amapá, hoje praticamente não existe mais no Brasil, graças à expansão do turismo balneário e da especulação imobiliária. E, gente, eu não estou querendo dizer que não é para ter este tipo de coisa, muito pelo contrário, mas nós poderíamos perfeitamente conviver com a natureza. Haveria espaço para ambos, mas infelizmente nós não pensamos assim e somos então uma espécie muito destrutiva. Bem, gente, dessa forma, com essa segunda aula, nós terminamos de analisar a paisagem do Paraná, ou melhor dizendo, as suas formações vegetais. Na primeira aula, nós falamos só das formações florestais ou arbóreas, floresta tropical, mata atlântica e floresta de araucária. Nesta segunda aula, nós falamos da formação arbustivo-cerrado, da formação rasteira, os campos e das formações complexas litorâneas, as restingas e os manguezais. Eu vou ficando por aqui, lembrando que eu estou fazendo uma espécie de especial de geografia do Paraná, agora na primeira para a segunda semana, para que você tenha tudo na ponta da língua e enfrente bem os seus vestibulares que estão se aproximando. Pessoal, não se esqueça de acompanhar o estudo da vegetação em geografia do Brasil quando nós lá chegarmos. E lá eu vou detalhar cada uma das paisagens vegetais, ou melhor, das formações vegetais brasileiras. Por hoje é só, fizemos 2 aulas, né? Com material suficiente, mas foi mais aligeirado, há muitas outras características e você deve acompanhar. No próximo curso de Geografia do Paraná, eu vou trabalhar o material do Yaroslav Wons, não será esse ano, provavelmente o ano que vem, ou talvez em 2021, vai depender do andamento do canal, mas em Geografia do Brasil nós vamos estudar as formações vegetais brasileiras com maiores características do que fizemos aqui. Hoje, então, estamos encerrando para que você possa
enfrentar dignamente o vestibular do Paraná. Um abraço, tchau, tudo de bom!